Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário e me ajuda a levar a palavra do Senhor compartilhando. Nós estamos lendo o livro de Jó e ontem no capítulo 8, Bildade, né, afirma a justiça de Deus, que ele era amigo de Jó, mas agora ele começou a supor que, fala assim, ó, já que você não pecou e está acontecendo esse mal com você, então isso que está acontecendo com você são os pecados dos seus filhos. Falou assim com Jó. E a gente sabe que não é verdade, porque Jó, ele já entra no primeiro capítulo pedindo, apresentando a família dele e falando que Jó era um homem bom, honesto e íntegro, e que ele oferecia holocaustos de madrugada, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. E Jó aqui no capítulo 9, ele responde Bildade. Ele responde. Jó, ele fala assim, olha, Jó ele é incapaz de responder Deus. Mas então Jó respondeu a Bildade e disse, na verdade sei que assim é, porque ele está interrogando. Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Nunca. O homem não pode ser. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, grande em poder, que quem porfiou com ele e teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna, quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol para não sair, ele dá ordem ao sol para não sair, o sol não sai, ele sela as estrelas. Deus não precisa de ninguém, ele estendeu o céu sozinho. Deus anda sobre os altos do mar, ele que fez a Ursa, o Orion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar e maravilhas tais que não se pode contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem pode impedir? Quem lhe dirá o que fazer? Quem pode dar ordem para Deus? Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Deus não volta atrás com a palavra dele. Jó está dizendo aqui, realmente não volta. E aqui, né, nós temos Deus como bom, amoroso, justo, mas a ira do Senhor é terrível. E a ira do Senhor, para mim, ela ainda não está sobre nós. Se estivéssemos, estaríamos perdidos, porque Deus não volta atrás. Um rei não volta atrás com a sua palavra. Tudo que está escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Não posso. Sou, como se diz, muito pequeno, né? A ele ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juízo, pediria misericórdia. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso mesmo creria que eu desse ouvidos à minha voz. Por que me esmaga
com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, porque até agora ele não sabia a causa dessas chagas sobre ele. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Claro, com certeza ele estava com amargura, né, gente? Porque ali estava sofrendo dor. Imagina a situação do Jó. Jó estava, o corpo dele estava rachando e saindo pus, e além do mais ele estava com verme. Gente, é algo terrível, terrível. Nossa, é terrível, muito triste a situação que Jó está passando aqui. E não me se trata de força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, ele falou, ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. O que sai da nossa boca nos condena. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro e não levo conta da minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele e o íntegro como o perverso. Então, Bildade está querendo falar, né, que a justiça de Deus vai só para os perversos. Não, é tanto para o justo como para o íntegro, né? Então ele está respondendo Bildade, que está no capítulo 8, acusando os filhos deles, que já estão mortos, falando que os filhos cometeram pecado e agora ele estava pagando pelo pecado dos filhos dele. A terra está entregue nas mãos do perverso e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. E não é ele o causador disso. Quem é? Logo, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não terás por inocente. Serei condenado, porque mais trabalho que eu em vão. Ainda que me lave com água da neve, purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirá no lodo e as minhas próprias vestes me contaminarão. Porque ele não é homem como eu, Deus não é ser humano como eu, a quem eu responda. Porque, como se diz, ele estava respondendo Bildade, porque Bildade era um ser humano. Mas ele está falando assim, né? Que ele, vindo juntamente o juízo. E ele falou assim, ó, não há juiz entre nós, não há árbitro entre nós, que põe a mão sobre os nossos ombros. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedrontes o seu terror. Então falarei sem temer, do contrário, não estaria assim. Esse é o capítulo 9 de Jó. Aqui Jó tá falando das estrelas, né? Jó, um capítulo 9:1. Deixa eu começar aqui. A segunda réplica de Jó. Ele empregou a imagem de um tribunal, fazendo referência a Deus como juiz, as testemunhas e até mesmo um árbitro. A soberania de Deus sobre toda a criação é inconstentável. Inconstentável. Seus caminhos são insondáveis e inquestionáveis. Jó queixou-se livremente para o Senhor, perguntando como havia sido tão incessante
intensamente examinado. Jó reconhecia Deus como Criador, preservador e destruidor da vida. As interrogações de Jó eram perguntas íntegras dirigidas àquele que sabe todas as respostas. Deus sabia todas as respostas, todas as respostas. E sabe, Deus ele não precisa de ninguém para tomar decisão nenhuma, porque Deus ele toma as decisões e Deus ele não volta atrás com a palavra dele. Aqui Jó fala também das estrelas, né? As estrelas e os corpos celestes, né? A Ursa, ele fala da Ursa, né? É uma constelação do norte chamada Ursa Maior. E a Orion é uma constelação conhecida dos céus do sul. O sete estrelo é um agrupamento de estrela na constelação de touro. A expressão recâmaras refere às hostes das estrelas no céu do sul. Apesar de culturas pagãs adorarem as estrelas, né, e corpos celestiais, os adoradores de Deus não confundiam a criação com o Criador. Quem adorava Deus naquela época, até hoje, né, nós sabemos que existem pessoas, existem nações que adoram o sol, a lua, as estrelas, mas e não adoram a Deus. Eles adoram outros seres que Deus fez e não adoram a Deus. Mas aqui o Jó ele não confundia. Ele sabia exatamente que Deus foi o criador de todas essas coisas, mas que ele adorava. E aqui no 24, a existência do mal e do sofrimento parece colocar em dúvida, né, o caráter de Deus. Externamente Deus parece impotente ou indiferente diante da perversidade, diante da situação que está acontecendo. Contudo, Jó sabia que Deus era tanto absolutamente bom e todo poderoso, que ele permitindo o mal e o sofrimento apenas por algum tempo que ele permitia. Como se diz, aquele cantor que morreu, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é fácil passar pela prova dando glória a Deus, não, porque ele passou aqui por essa prova grande aqui, ele foi provado, né? E estava sendo provado, mas ele mesmo não estava entendendo. Há momentos em nossas vidas que nós não entendemos, né, gente? E aqui, esse é o capítulo 9. O capítulo 9, no verso 33, né, ele fala assim: não há entre nós árbitro, quer dizer, juiz. Como se diz, né? Nós estamos em época de Copa, vamos falar de Copa. Na Copa, em um jogo de futebol, tem um juiz. O juiz tem que dar início ao jogo. Ele tem que acompanhar o jogo para estar vendo, para não deixar as coisas erradas acontecer. E o juiz tem que finalizar o jogo. Ele apita e faz isso. Chegará o fim. O fim está próximo. O fim da terra está próximo. E o Senhor ele vai levantar o cetro da justiça. E Deus ele não revoga. Ele não volta atrás. O fim está aí e tem gente brincando. Um árbitro sugere o papel de um mediador ou de alguém que arbitra, que negocia e ajuda a reconciliar as duas partes. E, gente, Jó, ele pede... Sabe o que eu fico pensando, gente? Aqui ele pede um intercessor. E realmente, Jó já estava fazendo uma oração e já estava dentro do plano de Deus de enviar um mediador para intervir
para morrer em nosso lugar, para lutar contra o mal. Eu quero encerrar esse capítulo dizendo, ele falou assim, olha, não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre os nossos ombros, né, e seja mediador. Mas eu falo com vocês que hoje houve, ele veio há mais de 2000 anos atrás, mediador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para intermediar. E ele falou assim, depois que ele venceu a morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele venceu a morte. Tem gente que tem mania de querer consolar o outro e falar assim, e falar que Jesus não venceu. Venceu sim, ele ressuscitou do jeito que ele estava. Tanto que Tomé falou, deixa eu enfiar o dedo na sua ferida, e Jesus deixou. E Tomé viu. Jesus falou, convém que eu vá, para que meu reino seja estabelecido através do Espírito Santo de Deus. Olha a oração de Jó, olha a fala de Jó, né? Como que é bom a gente ler a palavra de Deus, né? Ei, deixa seu comentário aí. Deus abençoe sua vida.